22º dia. Inocente. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. A mulher fica no meio do círculo. Aqueles homens à sua volta são líderes religiosos, fariseus, como são chamados, os que se autodenominam guardiãos da conduta. E o outro homem, o que usa roupas simples, o que está sentado no chão, o que está olhando para o rosto da mulher, esse é Jesus. Jesus vinha ensinando, a mulher vinha traindo, e os fariseus estão decididos a deter os dois. Mestre, esta mulher foi apanhada num ato de adultério. Em um instante, ela é arrancada de uma paixão particular e exposta ao espetáculo público. Nada pode esconder sua vergonha. Daquele momento em diante, ela será conhecida como uma adúltera. Quando ela for ao mercado, as mulheres irão cochichar. Quando ela passar, as pessoas vão virar o rosto. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O que Jesus faz? Jesus escreve na areia. E depois de escrever, ele diz: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A jovem olha para os velhos. Os velhos examinam o próprio coração. Eles são os primeiros a soltar as pedras. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te, e não peques mais. Se você já se perguntou como Deus reage quando você falha, observe com cuidado. Ele está escrevendo, está deixando uma mensagem. Não na areia, mas em uma cruz. A mensagem de Deus tem uma única palavra: inocente. 23º dia. Jesus contra a morte. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11, versículo 40. As palavras de Marta estão cheias de desespero. Se ao menos tu estivesses aqui. Ela olha para o rosto do mestre com um olhar confuso. Seu irmão Lázaro está morto. E o único homem que poderia ter feito diferença, não fez. Algo sobre a morte nos faz acusar Deus de traição. Alegamos que, se Deus estivesse aqui, não haveria morte. Se Deus é Deus em qualquer lugar, ele tem de ser Deus diante da morte. A psicologia popular pode lidar com a depressão. O progresso pode lidar com a fome. Mas somente Deus pode lidar com o nosso maior dilema, a morte. E somente o Deus da Bíblia teve coragem de ficar na beira do desfiladeiro e oferecer uma resposta. Ele tem de ser Deus diante da morte. Do contrário, ele não é Deus em lugar nenhum. Talvez seja a paciência de Jesus que leva Marta a trocar seu tom de frustração por um tom de seriedade. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus faz então uma daquelas declarações que o colocam ou no trono ou no hospício. Ele afirma que o irmão de Marta há de ressuscitar. As palavras de Jesus ecoam nas paredes do desfiladeiro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É um ponto crítico na história. Com os olhos fixos nos dela, ele faz a maior pergunta encontrada nas Escrituras. Crês tu isso? Aí está. A pergunta que leva qualquer ouvinte responsável à total obediência ou à total rejeição da fé cristã. 24º dia. Jesus preserva sua mente. Ele retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas, capítulo 5, versículo 16. De modo obstinado, Jesus guardava a porta de seu coração. Muitos pensamentos tinham acesso negado. Você precisa de exemplos? Que tal a arrogância? Em certa ocasião, o povo decidiu fazer de Jesus seu rei. Que pensamento atraente!
A maioria de nós se deleitaria com a ideia de fazer parte da realeza. Não Jesus. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. João, capítulo 6, versículo 15. Outro exemplo dramático ocorreu em uma conversa que Jesus teve com Pedro. Ouvindo Jesus anunciar sua iminente morte na cruz, o impetuoso apóstolo protestou: Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Mateus, capítulo 16, versículo 22. Ao que parece, Pedro estava prestes a questionar a necessidade do Calvário, mas nunca teve a chance. Cristo bloqueou a porta, pôs para correr tanto o mensageiro como o autor da heresia, dizendo a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E quando escarneceram de Jesus? Em Marcos capítulo 5, versículos 39 e 40, respondendo a um apelo para curar uma garota doente, Jesus entrou na casa e ficou sabendo que ela estava morta. Mas Jesus respondeu que a menina não estava morta, apenas dormia. As pessoas que estavam na casa riram-se dele. Esse aí está dizendo que ela não está morta. Assim como todos nós, Jesus teve de enfrentar um momento de humilhação. Mas, ao contrário da maioria de nós, ele se recusou a aceitá-la. Fez com que todos se retirassem. O escárnio não foi permitido na casa da garota, nem na mente de Cristo. Jesus guardou seu coração. Se ele o fez, não deveríamos fazer o mesmo? 25º dia. Ponha os pés na bacia. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Não é fácil ver Jesus lavar estes pés. Ver as mãos de Deus massageando os dedos dos pés dos homens não é certo. Eram os discípulos que deveriam lavar os pés de Jesus. Natanael deveria derramar a água. André deveria levar a toalha. Mas não o fizeram. Ninguém o faz. Em vez de servirem, eles discutem sobre qual deles é o maior. Enquanto disputam, Jesus se levanta. Tira sua túnica e tira da parede a capa do servo. Pegando o jarro, ele derrama água na bacia. Ajoelha-se diante deles com a bacia e uma esponja nas mãos e começa a lavar os pés. A toalha que cobre sua cintura também é a toalha que seca os pés deles. Não é certo. Não basta saber que estas mãos serão trespassadas pela manhã? A sujeira deve ser limpa nesta noite. E os discípulos, eles merecem ter os pés lavados? Olhe em volta da mesa, Jesus. Dos 12, quantos irão ficar com você no pátio de Pilatos? Quantos irão compartilhar com você os açoites dos romanos? Quando você cair sob o peso da cruz, qual dos discípulos estará por perto ao seu lado para carregar seu fardo? Nenhum deles. Mas a limpeza não é apenas um gesto, é uma necessidade. Em João capítulo 13, versículo 8, Jesus nos diz: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Nunca estaremos limpos até confessarmos que estamos sujos. E nunca poderemos lavar os pés daqueles que nos feriram até que deixemos Jesus, aquele a quem feríamos, lavar os nossos. 26º dia. Vá a Deus primeiro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João, capítulo 14, versículo 1. É a expressão de Jesus que nos intriga. Nunca vimos seu rosto assim. Já vimos Jesus sorrindo, chorando, até com um ar severo. Mas Jesus angustiado, bochechas com sulcos deixados pelas lágrimas, rosto inundado de suor, arroios de sangue pingando de seu queixo. Você se lembra da noite descrita em Lucas, capítulo 22, versículos 41 ao 44, em que Jesus, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Jesus estava mais que ansioso. Ele estava com medo. Como é impressionante o fato de Jesus ter sentido medo. Mas que bom que ele nos contou sobre esse medo. Temos a tendência de fazer o contrário, encobrir nossos medos, ocultá-los, manter a palma suada de nossas mãos nos bolsos, nossa náusea e nossa boca seca em segredo. Não é assim com Jesus. Não vemos uma máscara de força, mas ouvimos um pedido em busca de força. Pai, se queres, passa de mim este cálice. O primeiro a ouvir o temor de Jesus é seu pai. Ele poderia ter procurado sua mãe. Poderia ter confiado em seus discípulos. Poderia ter convocado uma reunião de oração. Tudo teria sido apropriado, mas nada disso era sua prioridade. Como Jesus suportou o terror da crucificação? Ele foi primeiro ao Pai com seus temores. Tomou como exemplo as palavras do Salmo 56, versículo 4. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Faça o mesmo com seus medos. Não evite os jardins de vida do Getsêmani. Entre neles. Só não entre neles sozinho. Enquanto estiver lá, seja honesto. É permitido esmurrar o chão. São permitidas as lágrimas. E se você suar sangue, não será o primeiro. Faça o que Jesus fez. Abra seu coração.